movimento frenético das pessoas, o vai e vem dos carros, indicam que a cidade está viva. É certamente esta excitação que motiva pichadores e pichadoras, grafiteiras e grafiteiros a olhar para a cidade com um olhar generoso. Esses artistas, a cidade é um lugar para dizer coisas. Assim, grafite e pichação é o tema do nosso vídeo de hoje. Comparar o grafite com a arte rupestre é praticamente inevitável. Ao que parece, os homens, desde os seus primórdios, têm a vontade de comunicar, têm o desejo de inscrever nas paredes emoções, ideias e sentimentos. Quem sabe por um ritual mágico, ou então para expressar ali as suas emoções. É certo que desde muito o homem pinta as paredes. As inscrições nos túmulos egípcios, ou mesmo os palavrões, as diversas escrituras feitas com carvão encontradas na cidade antiga de Pompeia, ou ainda os insultos escritos com piche nas paredes dos desafetos da igreja em plena Idade Média, indicam que o homem sempre utilizou este recurso para dizer coisas. O homem sempre utilizou a pichação e o grafite como veículo de expressão. Mas você deve estar se perguntando, grafite e pichação são a mesma coisa? Na real, depende da interpretação de cada um, né? E a intenção do que o artista quer fazer. Se você falar para um artista branco, ele vai dizer que sim, são as mesmas coisas. Porém, se ele for contratado para poder fazer um grafite, ele não vai chegar lá e vai fazer uma pichação e mandar o cara pagar o valor que ele acha que merece, né? Então, existem algumas coisas que são teorias que as pessoas falam só para poder não melindrar ele na cena do grafite, né? O grafite, ela tem uma intenção de colorir, de ser entretenimento, de passar alguma visão, que é como eu faço, de fazer provocações e também alguns artistas que fazem porque é um estilo de vida e aí ele quer colocar para fora os sentimentos dele. Na pichação tem isso, né, que é um estilo de vida também, que as pessoas optam em viver para pichação. Muitos abandonam família. A pichação, ela tem essa de que só quem picha entende a grafia do outro, então é meio que um desafio. Um cara faz em um lugar mais alto e o outro quer fazer em outro lugar mais alto que ele, e aí fica essa competição. A pichação, ela não quer ser arte, na real, né? O que faz ela ser arte é o conceito. Então o artista que vê aquilo e acha que tocou ele em algum momento, ele vai colocar valor naquilo e conteúdo para poder mostrar que aquilo é um modo de fazer arte, né? As diferenças entre grafite e pichação seriam essas, né? São as intenções que cada um faz. Eu posso fazer uma arte com grafias de pichação dentro de um contexto de grafite que transforma ele em uma arte, mas existem também esses nichos de pessoas que são da pichação e que na real não tem intenção alguma de vender aquilo como arte, sim como uma transgressão. Ela quer apenas dar um grito e pronto, e acabou, e não me chamem de artista, eu quero só fazer minha parada e ir embora. Pra mim, grafite e pichação são a mesma coisa. Na verdade, é tudo tinta na parede. A diferença é que o grafite muitas vezes, atualmente, né, ele tem autorização, a pichação não, de forma nenhuma. E o grafite, ele vem com uma ideia já mais colorida, uma estética mais agradável aos olhos das pessoas, enquanto a pichação, ela tem essa ideia já de ser mais de protesto, de transgressão e procurar sempre chamar atenção muitas vezes para coisas que estão erradas na sociedade ou até mesmo para pessoas que se sentem oprimidas. Enfim, para mim é a mesma coisa. A diferença é a forma que eles chegam à parede, mas tudo é tinta na parede. Quando falamos em pichação, estamos nos referindo ao uso de spray em ambientes públicos com o intuito de demarcar território. Trata-se de uma forma de interagir ou pertencer a um grupo, além do clamor por justiça, direito, igualdade e contestação da ordem vigente. O pichador, segundo Sérgio Franco,
é o emissário do caráter público da paisagem urbana. Já o grafite também está em locais públicos e usa tintas e spray como material. No grafite, o artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Desmistificar a obra de arte e o espaço de exposição parece ser a principal característica desta manifestação de arte urbana. Ambas formas de expressão, o grafite e a pichação, têm em comum uma questão: a ruptura e o direito à cidade. Ambas, utilizando-se do espaço da cidade, põem em questão a visualidade. Grafite e pichação propõem o diálogo, a reflexão e a ação. Efemeridade e gratuidade. Espontaneidade, efemeridade e gratuidade. Grafite e pichação subvertem a ideia de arte através da efemeridade, da espontaneidade e da gratuidade. Do uso do piche e do betume passando pela aplicação bucal de vernizes, o desenvolvimento da tinta spray após a Segunda Guerra Mundial revolucionou o grafite e a pichação, dando maior liberdade e velocidade de criação aos artistas. No final dos anos 1960, nos Estados Unidos, aparecem em Nova York os primeiros tags, simples inscrições de nomes pintados por latinos e negros, representando o desejo de afirmação das populações marginalizadas das grandes cidades. Um dos primeiros a se manifestar assim foi um jovem desempregado de 17 anos e de origem grega, que assinava TAC 183 nos muros, sendo TAC seu sobrenome e 183 o número da rua que morava. Na Europa, é na Revolta dos Estudantes de maio de 1968, em Paris, que as reivindicações das ruas foram registradas nos muros da cidade com spray. Os manifestantes queriam dar voz às pessoas e diziam: as paredes tinham então a palavra. O famoso slogan "Façam amor, não faça guerra" é deste período. Nesta época, no Brasil, os jovens também protestavam, exigindo justiça social, o direito de se manifestar livremente e contra o regime militar e o autoritarismo vigentes no país. Frase tais como "abaixo a ditadura" constituiu um dos primeiros registros de pichação como arte urbana no Brasil. Passando esse período inicial, observa-se que o grafite tem ganhado espaço no Brasil e no exterior. Tendo em vista a sua vinculação com o espaço urbano e com formas de protesto, esta forma de expressão tem ganhado cada vez mais o espaço de museus, galerias e exposições. Mas no Brasil hoje, como será que se apresenta o cenário da pichação e do grafite? É bem complexo, sabe? Porque você vai ver artistas antigos, como o Juneca, eu vou citar aqui o Juneca, que ele veio da pichação e ele foi perseguido no governo Jânio Quadros, mas que houve um silenciamento desse artista por ele ser negro, que todo mundo sabe, e muita gente conhece os outros artistas brancos que mal sabem, fazem pichação também, mas que tem um grande conceito na quebrada não, no hall da Vila Madalena por ser vandal, sabe? Então o artista negro que começou isso é silenciado, e o artista branco que tem uma aparência europeia, que faz a mesma coisa que o negro, ele teve uma ascensão maior e que os seus quadros valem mais por ele ser um artista que é do vandalismo. Então essa prática de pegar artistas do vandalismo e fazer com que o seu trabalho ganhe uma projeção maior por ele ser um cara transgressor, ela acontece quando o cara é branco, mas quando o cara é negro é muito mais difícil. São Paulo ela se tornou uma arte contemporânea, né? São várias pessoas que fazem grafite, mas porém existe isso, existe a perspectiva de artistas periféricos que tem que trabalhar com grafite comercial ou tentar editais para poder fazer seus trabalhos,
E existe outra lacuna que são os artistas já num hall da fama, que eles já vivem uma outra ideia, né? Os seus quadros são vendidos em galerias muito fodas e tudo que ele fizer ali vai dar uma grana para ele, uma projeção. Então, existe esse espaço, né? Essa lacuna. Do grafite no Brasil, ela é muito grande, mas existem esses espaços, essas lacunas que não são fechadas. Já foi muito marginalizado, ainda é muito marginalizado. Eu já sofri diversas ações policiais, assim, fazendo grafite autorizado ou pichação. Pichação é mais óbvio, né? Mas o grafite autorizado também rola muita censura ainda. Mas a sociedade já tem aceitado bem melhor. Os jovens de hoje têm muito acesso à informação, né? À internet. Então fica bem mais fácil. Hoje em dia já é bem mais fácil se conversar com as pessoas sobre isso do que era 10 anos atrás. No Brasil, a gente não dá muito valor para o nosso cenário assim, mas fora daqui, a galera de fora, né, da Europa, os americanos também, eles admiram muito a nossa forma de expressão quanto artistas dentro desse meio, assim. A pichação em si, ela é produto brasileiro, né? Ela não existia, não existe nem a palavra picho, ela não existe fora do país. Então, a gente tem uma reputação muito, muito legal fora, só que aqui dentro do país ainda a gente não é devidamente valorizado. Mas acho que isso tudo está mudando e vai melhorar. Ao que parece, grafite e pichação encontram-se num lugar de fronteira entre o que deve e o que não deve ser visto. É curioso que muitas vezes as frases e os desenhos sejam vistos com desprezo pelas pessoas e pelas autoridades. Os que optam em não ter autorização e fazer o grafite sem autorização, que também é chamado de vandalismo, é a mesma coisa da pichação, que chamam isso. Você pode perguntar para a polícia, por exemplo, se você não tiver autorização, ele vai pintar sua cara e vai te bater. Tem a visão do artista, né? E tem a visão de quem defende aí os órgãos públicos de reprimir pessoas, né? Normalmente as pessoas pretas são mais reprimidas. Mas você se sente um grafiteiro ou grafiteira, ou uma pichadora ou pichador? E por quê? Com certeza me sinto as duas coisas, porque eu comecei na pichação, eu fazia muito picho de protesto quando eu comecei lá em 2013, por ali, foi 2013. E até hoje eu ainda faço algumas coisas quando eu me sinto oprimida e sinto essa necessidade. Na real, eu me sinto hoje um artista plástico, né? Eu não comecei pela pichação, eu sempre gostei de hip hop e eu pratico hip hop desde os 13 anos de idade, né? Desde dos primeiros vídeos de rap, dos clipes de rap, os filmes de basquete, e que me incentivaram a curtir hip hop, e aí foi onde eu fui conhecer o break, conhecer o grafite, o MC, e por aí eu fui aprender mais, fui comprar revista e saber o que eu queria, né? Às vezes eu não quero fazer grafite, às vezes eu quero fazer só uma intervenção ou só escrever alguma coisa, e mesmo assim eu chamo aquilo de arte. Então, se eu fosse só grafiteiro, ou faria ou letra ou personagem. Então eu não me encaixo nesse padrão estético de grafiteiro. Eu me vejo como artista visual, e que aí eu tento fazer vários tipos de intervenções na cidade. Mas quando pensamos nos artistas e nas artistas da pichação e do grafite, nos perguntamos: você escolheu o grafite ou o grafite te escolheu? Com certeza o grafite me escolheu. Eu desde criança, quando morava numa cidade pequena, então não tinha muito acesso a essas artes urbanas. Mas quando eu viajava para cidades maiores, eu ficava tentando ler as pichações das paredes, ficava tentando reproduzir aquelas letras gordinhas que eu via, sabe, nas portas. E sempre isso me fascinou muito, só que eu só fui conseguir realmente entrar para esse mundo depois que eu já estava mais velha, que eu tinha condições assim de eu mesma bancar essa arte e poder experimentar. Na real, depois de um tempo, o grafite me escolheu, né? Porque como eu comecei dançando break, comecei como DJ, também já cantei rap e faço as práticas do hip hop. Eu já fazia grafite, porém eu não levava tão a sério. Mas depois que eu me tornei professor, um pouco antes de me tornar professor,
eu tinha que passar limpo todas as práticas de grafite para os alunos mais novos. Então, o grafite me escolheu depois porque eu tinha que aprender todas as técnicas para poder passar para frente o que eu aprendi. Então, eu retornei para a rua, o que eu passei anos ali me dedicando, fazendo os grafites nas ruas, né? Tanto como o grafite comercial, que às vezes eu faço alguns trabalhos para fora, tanto quanto o grafite autoral, quando eu tenho uma vontade de me expressar e sair para fora, pegar um muro e meter bronca, né? Talvez você considere que o grafite e a pichação, enquanto formas de expressão artística, estão no lugar errado. Isto, o grafite e a pichação têm cumprido o seu papel de impactar, democratizar, contestar e trazer mais beleza para a cidade, contribuindo assim para uma alfabetização visual, muito além das imagens bem comportadas a que estamos acostumados. Neste sentido, precisamos olhar para o grafite e para a pichação com um olhar mais acolhedor. Grafiteiros e pichadores compartilham um olhar singular e diferenciado sobre a vida, numa relação peculiar com o espaço e a cidade. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.